Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Renan e estou aqui para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre obedecer a Deus em sua totalidade. Fazer tudo aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele nos orienta a fazer. O texto que eu trouxe como reflexão para hoje é o livro de Gênesis no capítulo 12. E fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Só até aqui. Essa passagem é muito conhecida. A história de Abrão, que depois o Senhor mudou o nome dele para Abraão. História de Saraí, que depois o Senhor mudou o nome dela para Sara. Uma família que o Senhor escolheu para, através deles, começar uma obra de fé, iniciar uma grande nação, uma geração que mudaria a história da humanidade e o relacionamento do homem com Deus. Abraão, ele vivia em uma terra onde os seus pais e os familiares cultuavam outros deuses e financeiramente eles eram prósperos. O pai de Abraão já tinha partido, seu irmão já tinha partido, quando o Senhor se apresentou a ele, lhe pedindo algo difícil, porque ele já estava estabelecido em uma terra onde ele tinha conforto, estabilidade, família, perto dos seus familiares, perto das pessoas que ele conhecia, que ele gostava de conviver. Mas o Senhor veio a Abraão e disse o seguinte para ele: pega suas coisas, Abraão, sai da terra onde você está, sai de próximo dos seus parentes e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Vai para um lugar onde eu te guiarei. E a partir de hoje eu vou te abençoar. E aquele que te abençoar, eu abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei ele. Foi a promessa de Deus. Abraão, entendendo que era a voz de Deus falando com ele, não duvidou. E foi e chamou a sua esposa, Sara, chamou Ló, seu sobrinho, juntou os seus servos, juntou o gado que ele tinha, as coisas que ele tinha, as pessoas que ele poderia levar, que trabalhavam para ele, e partiu. Mas quando ele partiu, ele serviu o Senhor não na sua totalidade, porque ele entendeu que era Deus falando com ele, ele compreendeu a voz de Deus, ele aceitou a voz de Deus e ele colocou em prática aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Mas uma das observações que Deus fez foi: sai da tua terra e sai da tua parentela. E o texto que nós lemos diz que Ló era filho do irmão de Abraão. Então, sendo assim, ele era sobrinho de Abraão. Ele sendo sobrinho, ele era parente. Mas o irmão de Abraão já tinha falecido, então Abraão tomava conta de Ló como um filho, como um irmão muito próximo. Abraão, com 75 anos, não tinha filho. E por certo, ele acreditava que Ló cuidaria das suas coisas. Ló seria o seu parente próximo que tomaria conta de tudo que era dele, quando ele não estivesse mais aqui. Ló era o herdeiro. Ele saiu da terra como Deus ordenou, obedeceu à voz de Deus, mas levou consigo uma garantia. Levou contigo um familiar. Ele cumpriu parte daquilo que Deus pediu, não na sua totalidade. Quando eu vejo essa passagem, eu imagino a nossa vida. Quantas vezes nós entendemos a voz de Deus falando conosco claramente aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele tem como plano para a nossa vida, aquela direção que Ele nos dá e deixa claro que é a vontade de Deus para nós. E nós aceitamos a voz de Deus, nós entendemos a voz de Deus, nós compreendemos que a vontade de Deus para nós é boa, colocamos todos os nossos esforços para cumprir com a vontade de Deus, com aquilo que Deus pediu para nós. Mas existem algumas coisas na nossa vida que nós temos como garantia. Nós olhamos e falamos assim: Senhor, Tu sabes que eu te sirvo, eu faço a Tua vontade, eu sou fiel, mas isso daqui eu não consigo mudar, porque eu preciso disso na minha vida. Esse hábito aqui eu não vou deixar, porque isso me faz bem. Eu não vou mudar a minha atitude com essa pessoa, porque isso me faz bem. Eu não vou deixar para trás um parente, um familiar, alguém que eu venho cultivando
uma amizade que não agrada a ti porque essa pessoa ainda me faz bem. E eu não consigo desfazer os laços, eu não consigo abandonar, eu não consigo deixar para trás, para seguir rumo à vontade de Deus para minha vida. Era essa situação de Abraão. Era servir a Deus, entender a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, mas a sua maneira. Fazer a vontade de Deus até um certo ponto, aonde não me incomode tanto. Porque era incômodo para Abraão sair da terra, sim. Mas para onde ele fosse, com os servos que ele tinha uma possibilidade de crescimento. Porque onde ele estava, ele já tinha crescido muito. E o plano de Deus era justamente esse. Vou tirar você da sua terra, porque na sua terra você está limitado. Já cresceu tudo que tinha que crescer. Não tem mais espaço para você. Então Deus tira da terra. E vou tirar você da sua parentela, porque as influências vão te orientar a não seguir a instrução de Deus. Quando Deus fala conosco e nós ouvimos uma direção clara, nós devemos ouvir a voz de Deus e não pedir opiniões. Às vezes, nós temos uma palavra de Deus, sabemos o que tem que ser feito, mas são tantas vozes falando ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala conosco, que nós começamos a dar ouvido às outras vozes. Quantos que se Abraão decidisse compartilhar a mensagem de Deus para ele e dissesse: Deus mandou eu sair da minha terra e da minha parentela, ia falar: você está ficando doido. Deus já não fala com ninguém há muito tempo, Abraão. Ele não falou com você. E por que Deus mandaria você sair daqui? A gente te ama, a gente te trata bem, nós estamos bem aqui, você cresceu aqui, você tem servos, você tem uma vida estável, você já tem 75 anos, Abraão. Para onde você vai? É isso. Deus dá uma direção para nós, fala algo para nós e nós damos mais ouvido às opiniões que vêm dizendo que aquilo que Deus falou que faria não é possível. Nós confiamos mais nas vozes estranhas do que no Deus que nos prometeu que faria. E quando nós damos ouvidos a essas vozes, nós perdemos a direção de Deus. Então, Deus blindando Abraão, ele já deu uma orientação clara: sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Mas Abraão, com aquele desejo de cuidar de Ló, e Ló era da família, Ló era de casa, levou Ló junto. Mas Deus não condenou Abraão, mas também não aprovou o que ele tinha feito. Mas ainda assim abençoava Abraão, tanto que tudo o que Abraão fazia prosperava. E ele começou a crescer, e os pastores começaram a cultivar cada vez mais o gado, os animais, e tudo que era deles prosperava. Até que chegou em um ponto em que não dava mais para continuarem juntos, porque os pastores de Ló já contendiam com os pastores de Abraão, por espaço, por terra, por animais. Eles estavam grandes demais para estar próximos, juntos. Eles tinham que estar longe, se separar. Porque funciona da seguinte forma: quando Deus quer tirar algo da sua vida, quando Deus quer tirar algo da nossa vida, Ele nos orienta a abandonar. Mas às vezes não queremos abandonar, não conseguimos deixar. E por nós não conseguirmos deixar, Deus permite por um certo tempo. Mas tudo que é criação de Deus se incomoda com as coisas que não estão sendo feitas de acordo com a vontade dele. A natureza se incomoda. O ambiente começa a dar sinais de que alguma coisa está errada. Então a terra ficou pequena para os dois. Os animais já não se entendiam, os pastores já não se entendiam, e dentro deles começou a ter um problema, uma contenda, uma desavença, porque a terra estava dando sinais de que alguma coisa não era conforme a vontade de Deus, e era Ló junto de Abraão. Então a situação começou a ficar insustentável. E você ouvindo essa mensagem deve estar se perguntando: será que realmente isso que está acontecendo na minha vida é um sinal de Deus? Você já percebeu por várias vezes a situação ficando insustentável. Não dá mais para continuar com isso. Não dá mais para continuar com essa prática, não dá mais para fazer isso, não dá mais para manter essa pessoa perto. Não dá mais para mim continuar fazendo isso, mesmo sabendo o que eu amo fazer. Eu tenho que deixar. Porque o caminho que Deus tem para mim, porque a orientação que Deus me deu, porque aonde o Senhor quer me levar, isso não pode me acompanhar. Nem todos que você ama têm o mesmo propósito que você. Nem todos que você ama, Deus escolheu para a mesma coisa que Ele escolheu você. Não vai dar para levar todo mundo. Não vai dar para arrastar todo mundo. Às vezes o caminho é solitário. Às vezes é um momento de ficar sozinho. Às vezes é um momento de caminhar sozinho. Às vezes é um momento de deixar o passado no passado e olhar para o futuro. Viver o presente e olhar para o futuro, para aquilo que Deus tem para você. Às vezes as pessoas que estão à sua volta não vão entender. Se você contar que o Senhor tem algo para a sua vida diferente daquilo que você está vivendo, as pessoas vão falar: mas para quê? Você não precisa disso.
Você não precisa ir para longe, você não precisa mudar tanto assim. Você não precisa ser outra pessoa, você é uma pessoa boa. Continue sendo como você é. Continue fazendo o que você faz. Mas para o plano que Deus tem para a sua vida, isso não cabe mais. Você precisa escolher, você precisa decidir. Obedecer na sua totalidade ou não obedecer. Abraão não cancelou os planos de Deus para a vida dele porque desobedeceu em parte ou porque não obedeceu na sua totalidade. Mas ele atrasou muita coisa. Ele perdeu muito tempo. Talvez tudo o que está acontecendo na sua vida, que está demonstrando e dando sinais de que alguma coisa não está certo, era algo que já era para ter mudado há algum tempo. Era algo que já era para ter abandonado há algum tempo. Era alguma coisa que já era para ter ficado para trás e não ficou. Mas não abortou os planos de Deus para sua vida. Deus ainda vai fazer, mas atrasou alguma coisa. Mas você pode agora tomar uma decisão, como Abraão tomou uma decisão. Ele chamou Ló para conversar. Falou: Ló, vem aqui. Eu não quero que haja contenda entre eu e você. Eu não quero que haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Mas nós estamos grandes e não vai dar para continuar junto. Então faz o seguinte, Ló. Escolhe para onde você quer ir. Pro lado ou lugar que você quer. E para onde você for, eu vou pro outro lado. Ló olhou e encontrou na campina, num lugar alto, bonito, um jardim, um lugar lindo, um lugar fértil, onde os animais dele prosperariam, onde a plantação dele prosperaria, onde os servos dele viveriam melhor, onde a família dele poderia se estabilizar e viver uma vida melhor. Mas naquele lugar era próximo de Sodoma. Em Sodoma e Gomorra existiam homens perversos que faziam tudo aquilo que desagradava o Deus vivo. E naquela decisão, Ló, por mais que era um homem bom, que vivia com Abraão, um homem íntegro, justo, ainda assim ele mostrou aonde estava o seu coração, aonde estava a sua fé. A sua fé estava no melhor lugar, independente se aquele lugar agradava tanto a Deus ou não. Independente se aquele lugar glorificava a Deus ou não. Independente se as pessoas que estavam ali eram perversas ou não. Ele preferiu o lugar onde havia uma prosperidade aparente. E Abraão, por outro lado, mostrava também quem ele era. Pode escolher o lugar, que eu vou para o outro. Porque não depende do lugar. Porque quando Deus prometeu, ele falou assim: você será uma bênção. Glória a Deus. E quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Onde você estiver, eu estarei contigo. Então já não era mais o lugar. Então já não era mais as condições, mas sim quem o acompanhava. Ele não era abençoado porque o lugar era bom. Ele era abençoado porque quem vivia com ele era o abençoador, era o próprio Deus. Então entenda uma coisa, talvez se afastar de alguém seja perder uma grande oportunidade. Talvez parece que seja deixar uma bênção. Talvez parece que a melhor decisão é escolher o melhor lugar, o melhor caminho, independente se esse caminho agrada a Deus ou não. Entenda que a prosperidade e a bênção não estão nas coisas e nem nos lugares. A bênção de Deus está sobre você, independente de onde você está, independente de onde você pisar, independente do lugar onde você vá, o Senhor está contigo e a benção de Deus te acompanhará. Entenda que ali Ló mostrava onde estava seu coração. Se eu estiver no melhor lugar, eu vou prosperar mais. O povo ali não serve a Deus, o povo ali não acredita no mesmo Deus, o povo ali não teme a Deus, mas eles têm a melhor terra. Entende isso? Aquele lugar, aquelas pessoas que eu me relaciono, eles não amam a Deus, mas eles são prósperos. A benção de Deus não está nos lugares, está nas pessoas. Tanto que Ló escolheu o lugar e Abraão escolheu a presença de Deus. Pouco tempo depois, o Senhor mandou fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. A cidade, a campina e tudo que Ló tinha construído foi queimado pelo fogo do céu. Só salvou Ló e a sua família, porque Abraão intercedeu por eles. E a sua mulher, a mulher de Ló, ainda virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, porque o coração dela ainda estava na terra. Entenda que a benção de Deus, ela não está nas coisas, está na obediência. Não adianta servir a Deus pela metade, não adianta fazer pela metade, achando que se eu servir a Deus até um certo ponto, mas eu ainda levar isso comigo, isso me traz segurança. Se a sua segurança não está no Senhor, não estará em lugar nenhum. A palavra de Deus fala: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é o provedor, o Senhor é o guardião, o Senhor é a tua prosperidade. Mas voltando no texto que nós lemos, Deus tinha feito um pedido para ele, dado uma orientação: sai da tua terra e da tua parentela. E ele levou Ló. Mas a terra deu sinais a ponto deles não conseguirem mais conviver juntos e se separaram. Mas quando eles se separaram, veio a promessa
promessa de Deus a Abraão, porque o Senhor veio falar com ele. Não está escrito, mas é como se Deus dissesse: pois é, Abraão, agora a gente pode conversar, sem interferência, sem vozes estranhas, sem vozes que falam tão alto ao teu coração como a minha palavra. E fez uma promessa a Abraão: Abraão, tá vendo toda essa terra? Eu vou te dar por herança. Abraão, você tá vendo a areia, o pó da areia? Você consegue contar? Tua semente vai ser mais numerosa do que a areia da praia do mar. Tá vendo as estrelas do céu, Abraão? Você consegue contar? Pois é, a tua semente, a tua geração, será mais numerosa do que as estrelas. Depois que ele obedeceu na totalidade, Deus se apresentou para ele na totalidade. Enquanto ele não obedeceu a Deus como deveria, Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você não for fiel, Deus continua sendo fiel. Então Deus cumpriu a sua promessa, que abençoaria ele. Mas não vieram outras promessas, porque ainda havia desobediência. E você se pergunta, por que parou? Por que a minha vida não anda? Por que está tudo estagnado? E as coisas estão dando sinais de desconforto, de que não está tudo bem? É porque você não obedeceu na totalidade. Abre mão do controle, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o passado no passado, deixa que as pessoas vão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai até onde eu vou te mostrar. Só vai, no caminho eu te explico. Era a companhia de Abraão, não era para ser Ló, era para ser Deus. A tua companhia na tua jornada não é para ser uma voz que fala no teu coração tão alto quanto a voz de Deus. E depois nós não entendemos porque nós não compreendemos a voz de Deus. Porque nós não ouvimos mais a voz de Deus. Porque nós estamos dando ouvido a outras vozes. Às vezes Deus manda nós sairmos do lugar onde nós estamos, não porque o lugar não é bom, mas é porque o lugar é limitante. Você às vezes não entende porque Deus está te tirando do lugar onde você está. É um lugar bom, mas te limita. E Deus tem algo maior para você. Então precisa ser fora da tua terra. Mas se eu estou cercado de pessoas boas, por que Deus mandou eu sair? E por que Deus está tirando essas pessoas da minha vida? Não são pessoas ruins. Não, não são. Mas para onde Deus quer te levar e o que Deus quer te mostrar e falar com você, não dá para ter outra voz. Tem que ser só a voz de Deus. Sai da tua terra que te limita e sai da tua parentela que te influencia. Seria isso que Deus estava dizendo. Sai do lugar que te limita no crescimento e sai das pessoas que te influenciam mais do que a palavra de Deus. Abraão não ia ficar totalmente sozinho. Deus ia colocar outras pessoas, mas com o mesmo propósito, com uma outra visão, com uma outra direção. Não dá para ocupar um lugar que já está ocupado. Deus não vai colocar outras pessoas na sua vida quando pessoas que deveriam ter saído ainda estão lá. Deus quer mudar o teu ambiente, Deus quer mudar a tua realidade, Deus quer mudar os teus caminhos, Deus quer te levar numa terra nova, em um outro nível de vida, de espiritualidade, de realidade. Mas você quer levar todo o teu passado junto com você. E não dá para levar. Entenda que servir a Deus é servir somente a Deus. Entenda que não dá para obedecer pela metade. Não dá para fazer isso e levar alguma coisa contigo. Não dá para continuar servindo a Deus e servindo a Mamão. Não dá para servir dois deuses, dois senhores. Você precisa obedecer. E a partir do momento que você entender e obedecer na totalidade, o Senhor se apresentará a você na totalidade. E a conversa vai ser mais próxima. Abraão tinha medo, porque não tinha herdeiros, não tinha filhos. Então Ló seria o possível herdeiro, o parente próximo. Mas quando Ló se separa de Abraão, que era o medo dele de perder o sobrinho querido, a pessoa que ele amava e cuidava, o Senhor se apresentou a ele. E o que o Senhor disse a ele? A tua semente será mais numerosa do que a areia da praia do mar e as estrelas do céu. O seu medo, para mim, é uma promessa. O que para você é medo, para mim, é uma promessa. Não vai faltar descendente. Não vai faltar. Senhor, mas se eu me afastar, eu vou perder a oportunidade e vai faltar. Não vai faltar. Se eu deixar essa pessoa para lá e as coisas mudarem e ficar difícil, não vai ficar difícil. É a minha promessa, diz o Senhor. O que para você é medo, eu não tenho descendentes. Então te prometo que a tua descendência será grande. Foi isso. Deus tirando o medo de Abraão com uma grande promessa. Conhecido como pai da fé. Hoje nós
somos justificados e salvos pela fé em Cristo Jesus. Descendentes de Abraão, que também ouvimos a voz de Deus e o seguimos por fé. Siga essa palavra por fé. Entenda que obedecer à voz de Deus é o melhor caminho. E tudo o que Ele pedir para você te trará paz e prosperidade. Deus não vai deixar você no prejuízo. Você sempre tem a ganhar ouvindo a voz de Deus. Não dá para ouvir a voz de Deus e outras vozes. É somente a voz de Deus. E hoje o Senhor falou com você. Se essa palavra fez sentido para você, vai fazer sentido para mais alguém. Compartilha, manda para todas as pessoas que você ama. E vamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Vamos levar a mensagem adiante. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sino de notificação para que toda vez que subir um vídeo aqui no canal você seja notificado. Que Deus abençoe você. Até logo.